Você não está travado, você está com medo. E o pior, esse medo tem te impedido de viver o propósito que Deus já colocou dentro do seu coração. E aí, diante disso, você ora, você pede direção, você busca, mas continua no mesmo lugar. Se esse é o seu caso, esse vídeo aqui é para você. Então fica comigo até o final desse vídeo, pois eu não tenho dúvida de que até o final dele você será grandemente impactado, impactada por aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações no vídeo de hoje. Talvez você sente que nasceu para algo maior, para algo grandioso, que Deus colocou algo, relacionado sim para a sua vida, para você realizar nessa terra, nesse mundo, causar impacto, gerar mudança, transformação, não apenas na sociedade, mas na vida das pessoas que caminham à sua volta. Mas você sente também que mesmo tendo esse chamado divino, você não consegue sair do lugar. E aí você começa aqueles projetos que você tem no seu coração, mas não consegue dar sequência, você para no meio do caminho, você decide agir, mas às vezes, por conta de alguma situação que te acontece, que advém no meio do seu caminho, você recua. Você até sente, que de fato tem algo que é para você, mas você não age. E o pior de tudo é que no fundo, você já percebeu que não é falta de oportunidade. É algo dentro de você que te trava, que te bloqueia, que te paralisa na hora de dar o passo, na hora de agir. É assim com você também? Eu vou te falar algo forte agora aqui. Não é o inimigo, não é o tempo, mas é a sua falta de posicionamento, queridos. Muitas vezes nós vemos, que sentimos, que verdadeiramente Deus tem algo, grandioso para nós, tem algo poderoso para nós, e a gente até tem esse desejo, a gente tem até essa vontade, a gente sente esse chamado divino nas nossas vidas, nos nossos corações, mas muitas vezes nos falta posicionamento, nos falta coragem, nos falta atitude, nos falta constância para agirmos, decidirmos e irmos até o final desse objetivo, até cumprirmos o objetivo por completo. Mas a verdade que nós precisamos entender, queridos, é que enquanto você não se posicionar, nada muda, porque Deus ele não abençoa intenção, Deus abençoa atitude, Deus abençoa movimento, Deus abençoa decisão. Então muitas vezes quando você olha para a sua situação hoje, para a sua condição hoje, você chega à conclusão que você não está esperando em Deus, você, pelo contrário, está se escondendo atrás do medo. Medo de agir, medo de não conseguir, medo do que as pessoas vão falar, medo de não ser suficiente. E esses medos, eles têm te bloqueado, eles têm te paralisado e, no final de tudo, têm te impedido de viver aquilo que Deus já decidiu para você. Eu também já passei por muito tempo assim, na minha vida, na minha jornada, na minha trajetória, Por muito tempo eu me paralisei por duvidar das minhas capacidades, por duvidar das minhas habilidades, duvidar da minha competência, se eu de fato seria capaz ou até mesmo competente o suficiente para cumprir, aquilo que eu havia me determinado, para ir atrás dos meus sonhos, Por muito tempo isso foi a minha realidade também, entende? Mas deixa eu te compartilhar, na verdade, deixa eu te revelar algo aqui poderoso, Que é que o que na maioria das vezes te trava não é a sua falta de capacidade. O que na maioria das vezes te trava não é a sua falta de competência, não é a sua falta de habilidade, não é. Pelo contrário, é uma mistura de medo, insegurança, desorganização espiritual. E enquanto tudo isso não for tratado aí dentro de você, você vai continuar orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando, fazendo o propósito com Deus, mas não vivendo as bênçãos, as promessas, os planos, sonhos de Deus para você. Eu tenho certeza que essa não é a sua vontade. Eu tenho um ditado, que eu encunhei, um jargão, que eu encunhei, que diz que sonhar é muito bom, Afinal de contas, os sonhos
é o que nos motiva, é o que nos dá força, ânimo, né, coragem para ir à luta, né, nessa vida. Mas melhor do que sonhar é realizar os nossos sonhos. É ou não é verdade? Melhor do que sonhar é realizar os nossos sonhos. E eu não tenho dúvidas de que, mais do que sonhar, você quer viver os seus sonhos. Você quer realizar os seus sonhos. Você quer conquistar os seus sonhos. Sim ou não? E aí, quando falamos de propósito, queridos, o que eu e você precisamos entender é que propósito não é algo que você descobre parado, sabe? Igual eu estava vendo num comentário, né, de um dos nossos últimos vídeos, né, que subimos aqui, quando eu falei exatamente a respeito disso, né, de desenterrar o talento, né? Aí uma pessoa veio e comentou, né, da seguinte forma: poxa, eu estou esperando em Deus para descobrir o meu talento, o meu propósito. E aí o meu comentário, a minha resposta lá foi exatamente a seguinte: dê o passo que Deus põe o caminho, porque o seu propósito você descobre enquanto você caminha. Entende? É assim, com Deus é assim, queridos. Com Deus, nós caminhamos e o caminho se faz à nossa frente. E é nesse caminho, né, enquanto nós estamos caminhando, sabe, é que a gente vai descobrindo o nosso propósito. Então, de repente, no seu caso, na sua vida, não seja falta, né, de skills, de habilidade, de competência, de capacidade, né, de sabedoria, de inteligência. Não, de repente, no seu caso, não seja falta disso. De repente, o seu caso seja falta de coragem para dar o primeiro passo. E aí tem um provérbio chinês, não me falha a memória, de Lao Tse, que ele vai falar que toda grande jornada, por maior que ela seja, ela sempre se inicia com um pequeno passo. E é o que você precisa dar. Mas, de repente, né, na sua condição hoje, você pode pensar e falar, né, mas Paulinho, poxa, eu tenho medo porque eu não tenho, né, a certeza se vai dar certo. E como eu sempre falo aqui, queridos, você não precisa ter certeza, você precisa confiar naquele que já te mandou, naquele que já te chamou, naquele que já te ordenou a caminhar. Porque quando você dá o passo, Deus faz a ponte. Quando você caminha, Deus faz o caminho sob os seus pés. E é nesse caminho, é encaminhando que você vai descobrindo o seu propósito, entende? Porque de fato, queridos, propósito não é algo que descobrimos parado, sabe? Mas é algo que você, que eu, que nós acessamos, descobrimos, encontramos quando decidimos nos mover. Eu vou repetir essa frase. Propósito não é algo que você descobre parado. Pelo contrário, propósito é algo que você descobre, que você acessa, que você encontra quando você está se movendo, quando você está caminhando. Isso é forte, né? Então, pensando nisso, né, por ver os comentários de vocês, eu pensei em dar um próximo step junto com vocês aqui no nosso grupo, na nossa família, né, família de dentro para fora. Esse canal que, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, tem crescido, queridos. E como eu sempre falo, crescido com propósito, não é apenas, sabe, vaidade de números. Não é isso. É porque cada um daqueles números que a gente vê, sabe, chegando no nosso canal, nós entendemos como uma vida que Deus tem enviado, sabe, para ser tocada, para ser, de alguma forma, direcionada, orientada, né? E por que não também destravada para tudo aquilo que Deus já tem determinado para cada um de nós, queridos. Hoje, esse aqui, né, estou num cenário diferente. A maioria das vezes vocês me viram, né, e de repente vão me ver, né, gravando de dentro do carro. Eu sempre falei, né, que a minha caminhonete, né, de trabalho é o meu estúdio móvel, mas hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou gravando aqui do deck da minha casa. Mudamos agora recentemente, então de fundo temos essa paisagem linda, maravilhosa. Pretendemos gravar muitos vídeos daqui, né, um clima de paz. Conseguem ouvir os pássaros cantando no fundo, isso é maravilhoso. Mas tudo isso aqui, queridos, nada mais é do que o resultado, sabe, de um desbloqueio, de um destravar. Nada mais é do que um resultado, sabe, de eu, em algum momento da minha jornada, eu ter vencido os meus medos. Vocês sempre vão me ver falar disso aqui, né? Vencer os nossos medos para viver, né, os nossos melhores sonhos. No último vídeo eu até deixei um link lá. Eu tenho um livro que fala exatamente a respeito disso, né? Encare, né, os seus maiores medos para viver os seus melhores sonhos. Eu vou deixar o link dele na descrição novamente, ok, desse vídeo.
Tenho certeza que, de repente, se você também tem sonhos, sabe, de viver algo novo na sua vida, algo grandioso, esse livro vai te abençoar, né? Esse livro vai te orientar, vai te dar um norte, sabe? Mas foi pensando em tudo isso que eu comecei a ajudar mais de perto algumas pessoas, sabe? De uma maneira mais próxima, para identificar exatamente o que está travando, o que está impedindo, o que está bloqueando essas pessoas, vocês, né, de avançarem na direção dos seus sonhos, seus planos, seus projetos. E como eu falei, queridos, poxa, esse mundo é tão grande, tão maravilhoso, tem tantas coisas maravilhosas para nós vivermos. Por que não vivermos? Por que passarmos por essa vida, sabe, apenas admirando, desejando e não usufruindo de tudo isso, não é verdade? Então, devido a isso, né, nós estamos começando um projeto para caminharmos mais próximos, sabe, para nos ajudarmos, né, e crescermos mutuamente. Então, se você sente que você também, poxa, está travado, sabe, em algum momento, em alguma fase, alguma situação da sua vida e sente que Deus tem algo maior para você, que tem algo melhor para você, para a sua vida, mas você não consegue avançar, mas você não consegue, sabe, romper, né, com essas cadeias, com essas correntes invisíveis, me chama no WhatsApp com a palavra destravar. O link vai estar na descrição. Eu vou falar pessoalmente com você e te mostrar o que é que está te travando, te bloqueando e te impedindo de viver a vida que você não apenas deseja, sabe, mas que você merece. A vida que você não apenas deseja, mas que você merece. Sabe por que você merece? Porque você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E como filhos, por que não desfrutarmos de tudo aquilo que Ele já preparou para nós? Entende? Então, se esse vídeo falou com você, se você se enxerga de alguma forma no que nós abordamos hoje aqui, o link, né, vai estar na descrição. Me chama lá no meu WhatsApp, nós vamos falar pessoalmente. Nós vamos caminhar junto nesse propósito de destravar o seu potencial para tudo aquilo que Deus colocou aí dentro de você. Não é que está fora, não é que está, né, em algum outro lugar, não, já está aí dentro. De repente você só não conseguiu acessar isso, tirar esse potencial todo para fora, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha falado com você. Se você caiu aqui de paraquedas, chegou aqui a primeira vez e não é inscrito no canal, considere se inscrever, toque na setinha aqui também, share esse vídeo com aquela pessoa que você ama e que você sabe que tem um potencial enorme, mas que felizmente ainda está travado, né, por algum medo, alguma coisa dessa vida, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte pensamento, né, que nos diz que por que continuar do jeito que está também é uma escolha, tá bom? Então faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.